Olá, tudo bem? Eu estou de volta para mais um programa Saia do Sofá e hoje com um tema muito importante que é a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que vem assolando aí todos os países, não importa o tipo de país, se é mais urbano, se é mais rural, a obesidade tem aumentado década após década. E isso preocupa a saúde pública, porque a obesidade ela está sempre associada a comorbidades. Então, normalmente a pessoa obesa tem ou diabetes, ou hipertensão, ou tem dores no corpo, problemas articulares. A obesidade também pode induzir a problemas mais graves, como câncer. Né? Por quê? Porque a obesidade ela gera uma inflamação no corpo todo, uma inflamação nos tecidos, inflamação neuromuscular, gera problemas de hormônios, problemas endócrinos. Isso começa a ocorrer um monte de problemas no corpo todo. Esteatose, problema no fígado, o fígado aumenta, fígado inflamado. Então, as consequências são inúmeras. Eu ia ficar aqui muito tempo citando todas as pesquisas, todos os artigos que falam das consequências da obesidade. E quais são as causas da obesidade? Por que isso tem ocorrido cada vez mais? É claro que sempre, na história da humanidade, sempre houve pessoas mais magras, pessoas mais obesas. Mas isso vem aumentando. Essa proporção de pessoas obesas vem aumentando cada vez mais. É claro que existe uma causa genética, né, meio que óbvio, mas a maioria das causas são comportamentais ou estão relacionadas ao ambiente que a pessoa vive, que a família vive. Então, uma das causas é o estresse, né, e a gente não pode esquecer disso. Então, quando eu falo estresse, não é só ficar nervoso com alguma situação de trabalho, uma situação no ambiente familiar, né? Então, o estresse é uma... Não vou entrar no aspecto psicológico, psiquiátrico, mas ele causa diversos males, né? Hormonais, neurológicos e também emocionais. Outra causa da obesidade que está relacionado, parece que também com estresse, que é a pressão que a pessoa sente no ambiente familiar, na escola, no trabalho. Isso causa uma angústia tremenda e a pessoa tende a se alimentar mais. E semelhante a essa pressão existe a ansiedade, que muitos consideram o mal do século XXI, a ansiedade. Parece que todo mundo está ansioso, né? É aquela coisa de você olhar o futuro e já querendo planejar, antever o que vai dar certo, o que vai dar errado. E o medo das coisas que vão dar erradas já causa essa ansiedade, essa angústia, que isso vai fazer com que você também, entre aspas, desconte na alimentação. E bom, existem inúmeras causas, né? Afetivas, emocionais. E uma outra causa importantíssima é a nossa alimentação, né? Então a gente não se alimenta bem. É claro que a industrialização dos alimentos trouxe inúmeros benefícios quanto a rapidez, quanto a diversidade de alimentos que chegam, né, na nossa mesa. Mas isso trouxe uma perda de qualidade, né? Então a gente consome muita coisa industrial, assim, industrializada, muita coisa artificial, muita coisa induzida, né, ao crescimento, né, carnes, frangos.
Então, isso traz um monte de problemas, sem contar o excesso de gordura que tem em todos os alimentos, e açúcar e sal. Então, esse excesso de gordura, sal e, e açúcar, por exemplo, um exemplo famoso é aqueles sucos, né, sucos prontos, né, que tem um copo daquilo é o equivalente a todo o açúcar que a gente precisaria para um único dia. Bom, essas são as causas alimentares. E tem o que eu já falei na primeira aula, né? Estou chamando de aula, mas são programas, que é o sedentarismo. A gente poderia também considerar tão importante quanto a alimentação, né? Porque o sedentarismo que vem aumentando como eu já falei, com a industrialização, com o aumento da tecnologia, a gente está ficando cada vez mais em casa, cada vez mais parado. Agora tem o home office, todo mundo fica trabalhando em casa, então nem o elevador, nem o carro mais você pega, você fica em casa trabalhando. Então isso tem aumentado muito o sedentarismo. Fast food, compras online, a gente não sai de casa mais. Isso foi agravado pela pandemia, né? Com certeza a pandemia trouxe esse hábito, agravou esse hábito de ficar em casa. Então o sedentarismo tem sido uma das piores causas da obesidade, que é uma doença crônica, multifatorial. Eu falei de todas as causas, agora eu vou explicar o que quer dizer crônico. Quer dizer que é para sempre. Então não tem cura? Tem cura. No sentido de que você consegue reduzir o peso corporal, reduzir as suas consequências. Mas, como costuma se dizer, uma vez obeso, sempre obeso. Tá? É semelhante a uma pessoa que passou pela experiência de drogas e de álcool. É para sempre. Então você cuida, né? Tem aquela cura momentânea, mas se você parar de dar atenção, você vai voltar. Você vai voltar a ser obeso. Então você tem que cuidar da alimentação, cuidar de atividade física, cuidar da cabeça para sempre. Não é difícil, não é difícil. Basta você saber que você é a principal monitoria, você é a principal fonte de saúde para você mesmo. Você que tem que cuidar de você. Você tem que se preocupar consigo mesmo. Entenderam? E agora, vamos lá. Uma outra coisa importantíssima para a gente pensar juntos. Obesidade. Já entendemos. E uma das principais causas é o sedentarismo. Só que o sedentarismo causa um outro problema, que junto com a obesidade fica terrível. É chamada de sarcopenia. Parece um palavrão, né? O que é sarcopenia? Nada mais é do que a diminuição de massa muscular. Os nossos segmentos começam a diminuir de musculatura. Então você está aumentando de gordura, né? Tronco, braços, pernas, e está diminuindo a musculatura. E aí a soma disso se chama obesidade sarcopênica, ou seja, obesidade mais sarcopenia, para que a gente tenha um equilíbrio de metabolismo. Ou seja, se eu tenho músculos ativos, eu consigo reduzir a massa de gordura corporal através da elevação do metabolismo. Você está praticando atividade física, você aumenta o metabolismo, tem um apetite controlado e aí você reduz todos os malefícios da obesidade. Entenderam? Além de proteger os ossos, porque excesso de gordura corporal e falta de musculatura, os ossos começam a enfraquecer e você não tem a proteção muscular, você fica
tendendo a ter diversos problemas articulares e até possibilidade de fratura. Agora, como que nós vamos nos prevenir e até nos recuperar, né, dessa sarcopenia, falta de musculatura e do excesso de gordura corporal? Vamos lá. Primeiro, né, consultar um nutricionista para aumentar o aporte proteico. O que é isso? Você tem que consumir mais proteína. Nós, aqui no Brasil, principalmente os descendentes de portugueses, espanhóis, italianos, consumimos muita massa, muito carboidrato e o consumo de proteína é muito baixo. Muito baixo. Então a gente fica achando que um ovinho já é suficiente, né? Um pedacinho lá de frango, de linguiça já é suficiente. Não é. A gente tem que consumir mais proteína. Pelo menos 25% do prato do almoço e 25% do prato do jantar tem que ser proteína. Fonte de proteína. Outra coisa, exercício. Quais são os exercícios? Existem vários tipos de exercício, professor. A gente ouve tanta coisa na televisão, né? Alguns falam em exercícios aeróbicos, alguns falam em exercício de força, alguns falam em alongamento. Alongamento é importantíssimo para a gente prevenir lesão, para a gente manter o corpo com uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade. Exercício aeróbico, o que é exercício aeróbico? São aqueles exercícios que a gente faz com uma duração elevada, mais de 15 minutos. São excelentes, claro que queima caloria, claro que reduz gordura corporal, mas o principal objetivo dele é melhorar a capacidade cardiorrespiratória, né? Ou seja, melhorar sua respiração, melhorar o seu coração, melhorar a resistência geral da musculatura, melhorar a disposição. Agora, o melhor exercício para a gente reduzir a obesidade, para a gente ganhar musculatura, elevar o metabolismo, são os exercícios resistidos. O que são exercícios resistidos? São exercícios de força, onde a gente vai trabalhar um músculo, ou dois, ou três, ou quatro ao mesmo tempo, mas de forma a ganhar força em um certo segmento, em uma certa porção. Então a gente tem que fazer vários desses exercícios. Vou dar um exemplo. Famoso exercício de agachamento. Tá? A gente está em pé, a gente agacha, senta, levanta. Agacha, senta e levanta. Certo? Esses são exercícios que vão trabalhar força da coxa, musculatura da coxa, da perna, na panturrilha, trabalhar glúteo e trabalhar abdômen. Então a gente está trabalhando a força desses exercícios e com isso a gente vai ganhar amplitude muscular. Não é ficar bombadão, bombadona. Não, você vai ganhar força, tônus muscular para elevar o metabolismo. Elevando o metabolismo a gente se protege da obesidade, se protege da falta de musculatura, como eu falei, que é a sarcopenia, certo? E um outro tipo de exercício, sei lá, pegar 2 sacos de feijão, né, um cabo de vassoura ou uma barra na academia e elevar. Nós estamos trabalhando força de ombro, força de braço, força de peitoral. Então a gente está trabalhando força de certos segmentos musculares. Tem que ser em academia, professor? Odeio academia. Eu ouço muito isso dos meus alunos. Odeio academia. Realmente, a academia não é um ambiente assim universal, né? O obeso não recebe o carinho e a atenção que deveria. A pessoa muito magra não recebe a atenção que deveria. A pessoa muito idosa, né, é ignorada. Então, sem contar que aquele monte de aparelhos, né, causa um certo medo para o iniciante. Você pode, e eu até recomendo que você comece a fazer exercícios em casa. Eu dei o exemplo, né, de saco de feijão, de arroz. Você pode usar
elásticos. A grande maioria dos meus alunos que fazem exercício em casa, com a minha orientação, trabalham com elásticos. Ou o peso do próprio corpo, né? O agachamento que eu dei exemplo, você pode fazer com o peso do próprio corpo. E elásticos. Elástico para trabalhar os membros superiores e também os membros inferiores com elásticos. Então você consegue trabalhar o corpo todo com elásticos em casa, no parque, em dupla. Lembra que no nosso primeiro programa eu falei de a gente também fazer exercício em dupla, que aí um motiva o outro, né? Então isso é muito legal e dá para fazer isso com elástico, com peso do próprio corpo, então de diversas formas. Com bola, uma bolinha, você pode fazer abdominal com uma bola, não precisa ser com peso, pode ser com uma bolinha. Então eu vou dar mais exemplos de exercícios, né, nos próximos programas, mas o que eu queria falar com vocês hoje é principalmente sobre obesidade. Então, os riscos, né, da obesidade, as causas, o grave risco quando isso é associado ao sedentarismo e à redução de musculatura, e o fato de que você consegue e deve começar já a fazer exercícios, aliado a melhorar o aporte proteico, o consumo de proteína. E esses exercícios, para quem está parado, para iniciante, pode e deve ser num ambiente mais agradável, mais confortável que o ambiente da sua casa. Ou algum local no seu condomínio, né? Se você tem um espaço para isso, uma academia ou um salão. Porque você vai começar de forma mais tranquila, sem aquela pressão daquele ambiente de academia, né? Todo mundo colorido, todo mundo tirando foto para o Instagram. Então, vamos começar em casa, com exercícios simples, exercícios com peso do próprio corpo, com elásticos, com cabo de vassoura, mas vamos começar a fazer exercício em casa. E como o nome do nosso programa diz, vamos sair do sofá. Eu sou o professor Newton Pereira, esse foi o nosso segundo programa, voltaremos semana que vem. Grande abraço.